Olá, já estamos de volta com o Miscelânea e hoje nós recebemos aqui as autoras do livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. Antes de retomarmos a nossa entrevista, nós vamos ao momento gastronômico deste programa, Receitas do Chefe. Olá, meu nome é Fernando, sou aluno da Gastronomia Univap e hoje vou ensinar vocês a fazer chips de abobrinha. Ingredientes para a receita de chips de abobrinha: 2 xícaras de óleo, 1 xícara de farinha de trigo, 2 abobrinhas italianas cortadas em fatias finas, pimenta do reino a gosto, sal a gosto. Com as abobrinhas já fatiadas, seque-as para evitar que o óleo espirre. Bom, para secar você utiliza o papel toalha, é só você colocar em cima e fazer pressão. Bom, em uma vasilha, coloca a farinha e tempera ela com sal. Dá uma mexida para evitar que o sal fique só focado em um ponto. Visualmente você percebe que o sal sumiu, daí você pode temperar com a pimenta do reino. Dá uma mexidinha para evitar tudo num lugar só. Agora a gente vai começar a empanar. Passe as fatias de abobrinha na farinha de trigo e tire o excesso. Para tirar o excesso, só você dá uma batidinha que já tá bom. Agora é só fritar. Quando a casca começar a dourar, já pode retirar. Com a ajuda da escumadeira, retire as fatias e coloque em cima do papel toalha. Deixe o óleo escorrer para ficar bem crocante. Agora é só servir com o molho de sua preferência. Essa foi a receita de hoje, espero que tenha gostado. Bom apetite! Estamos de volta com as nossas convidadas, autoras do livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. Recebemos aqui uma pergunta via WhatsApp da Juliana Santos. Ela quer saber com quantos anos ela deve dar um celular para a filha dela. Pois é, essa é a grande polêmica. Dilema, Então, na verdade, não existe uma idade que a gente pode determinar. Quanto mais o pai puder adiar esse presente, melhor, porque o cérebro terá mais tempo para aprender a se concentrar, para brincar com o que de fato gera amadurecimento na parte cognitiva do cérebro, mas nós somos totalmente a favor da tecnologia no lugar dela. Então, seja qual for a idade que o pai sentiu que vou dar, seja qual for o motivo, então a sugestão é equilibrar com 3 pontos que são fundamentais. Dormir pelo menos 8 horas por noite, fazer atividade física 2 ou 3 vezes por semana e ter o tempo de leitura e de estudo. Se for uma criança que ainda não lê, para desenhar, pintar, para o pai ler para ela, conta como tempo de leitura e de estudo. Na verdade, tem um quarto aí que é fazer a responsabilidade que ele tiver dentro de casa. Sim, a tarefa que o pai dividiu com ele pode ser uma criança de 2 anos que tem que guardar o seu próprio brinquedo. Então, ele está cumprindo, está dormindo a noite toda, faz a tarefa que foi combinada com ele, ele tem o tempo dele de atividade física, que pode ser uma caminhada, um passeio no parque, mas faz atividade física. Então, se ele está cumprindo tudo isso, não tem problema o tempo que ele fica no celular. Até porque vai sobrar tempo que não é tempo em excesso para isso. E o equilíbrio vem do que se faz fora da tecnologia. Então, adia o quanto der, mas quando entregar, combina que tem esses fatores a serem cumpridos. Tem mais uma pergunta que nós recebemos da Renata Nascimento. Ela quer saber um pouco sobre os distúrbios de aprendizagem, o que os pais devem pesar e quando que os pais devem se atentar que o filho pode ter algum distúrbio de aprendizagem.
Bom, o que a gente gosta muito de falar para os pais é que antes de diagnosticar qualquer coisa, para eles tentarem colocar em prática algumas das dicas que a gente dá, que é, o seu filho está com alguma responsabilidade em casa? Ele está fazendo uma atividade de cada vez em alguns momentos da casa, alguns momentos da rotina. Então, outra dica que também eu não dei no primeiro bloco era, senta com seu filho e assiste um filme inteirinho sem nenhum de vocês dois mexerem no celular. Vai ser um desafio para os dois, mas se vocês conseguirem, é uma prática muito boa de concentração. Então, a partir do momento que a criança tem a responsabilidade, pratica coisas fora do mundo da tecnologia em casa e ainda está dando trabalho, ela ainda acha que pode ter algum problema, algum distúrbio de aprendizagem, sim, daí ela pode levar para um especialista para ver se é o caso. Porque muitas vezes, na verdade, o que falta é só uma pequena mudança de rotina na casa, que a gente gosta de falar que são coisas simples, mas não fáceis, porque é um desafio para os pais, né? E, então, tentar essas pequenas mudanças, depois que tiver tentado, daí sim, ir atrás de um especialista. Talvez o maior desafio seja o pai perceber tudo isso, né? Porque muitas vezes ele culpa o filho. Meu filho é preguiçoso, mas acho que ele não percebe o que ele também está fazendo, né? Acho que o pai conseguir enxergar já é um avanço enorme, né? E de que tem coisa que é papel dele, assim, não da escola só. Coisas que são importantes para o aprendizado, mas precisam acontecer em casa. É para dividir mesmo, para a criança ser educada em casa e na escola ela vai para aprender. Mas muitas vezes o pai tem a questão da escola tá chamando de... Talvez pensando num caso de déficit de atenção, e aí você vai observar a rotina em casa, essa criança assiste TV, brinca, ouve música, vai no computador, tudo junto. Então, assim, ele não tem déficit de atenção na escola, ele não aprendeu a focar em uma coisa só. Então, ele chega lá e tem que ficar por 2 horas sentado, prestando atenção em alguma coisa, ele não sabe fazer isso, não é que ele não quer, ele não aprendeu a fazer isso. E a partir do momento que tiver algum diagnóstico, não usá-lo como desculpa para todas as outras coisas. Todo mundo tem uma necessidade especial para aprender, cada um aprende de um jeito. Então, se você tiver um diagnóstico do seu filho, que ele tem alguma coisa diferente para aprender, é importante ter consciência de que todo mundo precisa de uma coisa diferente para aprender e não usar como desculpa. Mostrar para ele que ele consegue, apesar disso, consegue superar esse obstáculo e aprender apesar disso. E depois de já crescido, já formado, né? Tem como corrigir essa questão de se concentrar em uma coisa de cada vez? Tem sim. Então, no Snapchat, a gente tem seguidores de 9 anos, até pessoas que estão prestando concurso, fazendo faculdade de Direito, eles mandam todos os tipos de dúvida lá. Bom, então tem jeito, nosso cérebro pode mudar a qualquer momento que a gente mudar os nossos hábitos. Então, é uma dica bem prática que a gente gosta de dar para todas as idades, que daí é para a hora do estudo mesmo. Usar um timer, aqueles cronômetros de cozinha mesmo, e colocar 30 minutos no timer na hora que começar a estudar. Começa a estudar, quando despertar os 30 minutos, coloca 5 minutos e tira esses 5 minutos de intervalo. Durante os 5 minutos, a pessoa tem que se levantar e pode beber água no banheiro ou só dar uma voltinha. Quando despertar de novo, volta, coloca 30 e volta a focar na atividade. Isso é muito importante porque o nosso cérebro ele precisa de oxigênio para funcionar. E quando a gente fica 30 minutos focado na tarefa, ele vai perdendo oxigênio, vai perdendo energia para funcionar mesmo. E a gente vai aprendendo menos. Então, quando ele faz esse intervalo de 5 minutos com movimento, ele se oxigena e se prepara para os próximos 30 minutos de estudo. Isso é uma dica muito boa, muito fácil de aplicar e que dá para ver o resultado muito rápido. E é o fim dos pais, que a gente pede para os pais não falarem, senta lá agora e não levanta enquanto você não terminar toda a tarefa. Essa frase é clássica. Inventa isso, senta lá agora, daqui 30 minutos levanta, se mexe, faz alguma coisa, dá 5 minutos de intervalo e volta, para qualquer idade. E existe um termo que se chama neuroplasticidade, que é a comprovação recente que os neurocientistas acharam de que o cérebro é capaz de se recompor em qualquer idade, desde que você use técnicas adequadas para isso. A principal delas, a atividade física, que ajuda muito. Tem mais uma pergunta que nós recebemos, a Fernanda Santana. Ela quer saber se a leitura de livros em tablets pode substituir a leitura do livro impresso. Então, a leitura do livro em tablet é muito bom se ele for, ou eu não vou ler nada, ou eu vou ler o livro no tablet, tá ótimo, ele está lendo.
Mas é muito importante não substituir completamente, porque já foi comprovado que o nosso cérebro começa a ficar viciado também nessa leitura digital, porque ali do lado aparecem algumas coisas, sobe notificação, pisca coisa. Já tem até um estudo que mostra que o cérebro das crianças de hoje, ele já aprendeu a focar só no meio de tudo que ele vê, porque normalmente nas redes sociais, em qualquer lugar online, o lado é tudo propaganda, né? Então, quando a gente dá palestra para a professora, a gente fala, coloca a informação principal bem no meio da lousa, porque eles já estão acostumados a ignorar tudo que está do lado. Então, assim, a leitura é muito importante em qualquer meio que ela tiver, em qualquer formato, mas ainda não substitui o livro ali, que na verdade é para você treinar a concentração mesmo. Você quer adicionar alguma coisa? Porque é isso, ó, quando você lê no meio digital, você tem a questão da variação da luz e a questão da qualquer momento a possibilidade de piscar ali que chegou um e-mail, que entrou uma mensagem, e isso te desconcentra da leitura e te reforça o vício de que você precisa parar porque tem alguma outra coisa mais importante acontecendo. Então, de novo, o equilíbrio. Não faz mal você ler um livro no tablet, mas leia também no formato impresso. Temos mais uma dúvida aqui da Vera Coelho. Ela nos perguntou via WhatsApp: o excesso de atividade e compromissos na infância podem atrapalhar a absorção dos conteúdos na sala de aula? Sim, porque o excesso de atividades que as crianças têm hoje, quando é compromisso, ele está gerando a falta de tempo para brincar. E é durante a brincadeira que a criança desenvolve algumas áreas do cérebro. Por exemplo, o sistema de equilíbrio, que ele fica dentro do nosso aparelho auditivo, aqui responsável pelo equilíbrio, ele se desenvolve bem na criança de 2 a 5 anos de idade, quando ela brinca em trepa-trepa, gangorra, gira-gira. Então, uma criança de 11, 12 anos que não consegue se concentrar na escola, provavelmente ela brincou pouco no parquinho de diversões. Outra questão é da criatividade. A criança que brinca de montar a casinha, monta a barraca, monta ali o restaurante, ela está desenvolvendo a criatividade e enriquecendo a memória de longo prazo, que é essencial para a aprendizagem. Então, os momentos de brincadeira livre, sem controlar quem ganhou, acabou o tempo, vamos embora, são fundamentais. E aí, o excesso de atividades prejudica nesse sentido. E os momentos sem fazer nada também, que são muito importantes para a criança não só relaxar, mas também estimulam a criatividade. E outro fator que eu queria colocar para vocês aqui é a superproteção, né? Porque tem pais que eles querem poupar o filho de solucionar problemas, conflitos, querem ajudar muito ali na hora da tarefa. E como medir isso também, o meu carinho que eu tenho pelo meu filho e para também não superproteger? Bom, a dica número 1 é mostrar que você acredita que ele consegue resolver sozinho, para quando você não estiver perto, ele acreditar nisso. Uma coisa que acontece muito é o filho chegar com alguma reclamação da escola, contando para os pais, e os pais já começarem a falar mal da escola para o próprio filho. Daí leva o filho junto, vai para a escola e fica falando, brigando com a professora. E o filho ali no meio só sai... Ele acha que só está ganhando, porque, bom, a briga, eu fiz uma coisa errada e a briga virou entre os dois, então eu não tenho culpa, responsabilidade de nada. E também, de uma certa maneira, ele aprende a manipular, né? Então, exatamente. E a questão mesmo na hora da tarefa, que muitas vezes os pais, eles pedem socorro para nós, dizendo assim, não, mas a forma como ele aprendeu a somar, a dividir, agora é diferente da que eu aprendi. E eu estou desesperado sobre como que eu vou ajudar ele a fazer a divisão. E é exatamente a situação que a gente fala assim, não, a sua ajuda é estando presente e dando suporte. A divisão que ele não conseguiu fazer ali na tarefa, ele te explica o que ele não conseguiu e você fala para ele amanhã, você vai para a professora e fala para ela, olha, essa continha que eu não consegui, eu preciso que você me explique de novo. O pai não precisa saber o conteúdo, mas alguns pais vão procurar em livro, ligam para alguém e aprendem a fazer o cálculo para daí fazer para o filho. É uma superproteção que vai gerar uma criança, depois um adolescente, até um adulto, dependente de alguém que faça por ele. Então nós falamos, então fala para o seu filho procurar, olha, eu tô aqui, esse você não entendeu, ótimo, então esse aqui amanhã você pergunta para a professora. No dia seguinte, a professora explicou, agora me explica como que faz. Então você está ainda dando atenção, acompanhando, mas você está empurrando para que ele assuma a responsabilidade e não fique super protegido, que no futuro isso vai gerar problema, muito cedo isso vai gerar problema para ele mesmo, né? Sem dúvida. Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada por terem participado. Vocês querem deixar algum contato? O site de vocês? Bom, eu acho que é legal deixar o nosso site, que os pais podem mandar dúvidas por lá, podem ver as dicas, os vídeos no YouTube, que é
www.meufilhonãoestuda.com.br. Legal, olha, foi um prazer enorme receber vocês aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu aí aproveitou bastante, inclusive eu, que sou mãe. Muito obrigada. Obrigada, viu? Ana, Foi um prazer. A Miscelânea de hoje fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau, Tchau. tchau.